Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast Fomentando a Quebrada. E esse podcast, ele tem o patrocínio da 6ª edição da Lei de Fomento à Cultura da Periferia da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo. Salve, Macola! Salve, Gumeira! Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aí, beleza? Hoje nós temos aqui, Macola, ao meu lado, um cara que vai contribuir para essa conversa, o nosso parceiro Caê. Salve, salve! Está honrado pelo convite. Você tá Valeu. maluco? Você é de casa, beleza, Caê. Você é louco, da hora. Caê Tamo é de aí. casa, né, mano? nem vou falar nada. Não precisa entrar em detalhes também. Sempre bom estar contigo, mano. Mano, da hora mesmo, tô honrado de verdade, mano. É isso aí, vambora. Da hora. Espero poder ajudar aí, mais do que... Hoje eu vou transferir, Macola. Vou transferir a pergunta aqui. Fica à vontade. Que você sempre responde e hoje vai Fica ser à o Caê. vontade. Caê, esse convidado de hoje, cara, fala um pouco sobre ele, sem falar quem ele é. Ah, velho. Cara, eu tenho aprendido muito com ele, muito mesmo. E é isso. Consciência, resistência, até os ossos. É isso. Se eu falar que é originário, aí todo mundo já vai deduzir. Mas é isso. Ocupar é resistir, né, mano? A gente vai conversar bastante sobre isso. E, pô, pra gente é uma satisfação imensa estar recebendo aqui esse convidado, que ele é um representante dos povos originários. Ele é uma pessoa com uma sabedoria ancestral, que cultiva hábitos ancestrais e que com certeza vai somar muito para essa conversa aqui de hoje. Nós estamos falando com um representante da aldeia Iviporã, um cara que é professor, um cara que é rabequeiro. Estamos falando sobre Jurandir. Salve, salve, Jurandir. Bom dia, boa tarde, boa noite, cara. Opa, boa tarde, boa noite para todos, né? Quero agradecer assim o convite, né, de participar desse podcast aqui, né? Uma coisa nova para mim, mas tô gostando. Da hora, muito bom, cara. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É muito importante pra gente poder ter esse bate-papo com você. Tenho certeza que hoje nós vamos aprender muitas coisas, né? Eu acho que a gente pode começar esse bate-papo com o Jurandir contando quem é você, cara. Quem é o Jurandir? O Jurandir nasceu aonde? Ele cresceu aonde? Bom, eu nasci aqui mesmo no Jaraguá, né? Meus avós, que nem o meu avô, ele é um Guarani que nasceu no Uruguai, né? Entre o Uruguai e Brasil, né? Que chama-se uma cidade que chama-se Bagé. E minha avó nasceu em Itanhaém e minha mãe nasceu na cidade de Dutra, aqui na Zona Sul, né? E quando eles vieram para cá, na região do Jaraguá, né? Foi nos anos 50, aí foi onde eu nasci, né? Aí quando eu nasci aqui nesse lugar, né? E hoje já morei em outros lugares também, né? Já morei em Bauru, já morei no território Guarani lá da Zona Sul, lá em Parelheiros, né? O Tamandaré, né? E aí voltei de novo, né? Pra cá, pro Jaraguá, em 2012. E aí tô. E meu nome em Guarani é Tupã de Ocupé Mirim. Né? Tupã? Tupã de Ocupé Mirim. Tupã de Ocupé Mirim? Esse é o meu nome. E esse nome significa? O Tupã é uma divindade, né? Certo. O de Ocupé é o que é o que me representa, né? Eu sou uma pessoa que eu sou um mestiço, né? Minha mãe é indígena Guarani, mas meu pai não é indígena, ele é de Uruá. Uruá quer dizer a pessoa não indígena. Certo. Então, por isso que tem o de Ocupé. Mas isso só serve para quem vive na aldeia e tem as tradicionalidades, né? Vanopã, que é a nossa casa de reza,
né, entende e fala o idioma Guarani, né? Então, por isso que eu sou de Ecupé. Certo. Então, tem essa diferença. Maravilha. E a vida inteira você morou em territórios indígenas, sempre em aldeias? Sim, sempre morei em aldeias, né? Nunca morei né, fora das tecoás, né? Sempre Sim. em território indígena. Legal. E... Quer falar, Caê? Não, eu ia falar do Jaraguá. Quantas aldeias são, né? Que é importante falar. Onde que elas são situadas, se é em torno do pico, como que... E como que é essa relação com os Juruás, né? Porque é uma aldeia... São aldeias em contexto, né? Urbano, né? Seria. Como que é essa relação? A gente hoje tem 7 tecoás, né? Que aldeias, a gente fala tecoá, que significa onde se vive. Tecoá é onde se vive, né? Certo. Então, são 7, né? Mas já no começo era só Altu, né? E desde essa época, né, quando tinha essa Tecoá Altu, a relação com as pessoas em volta da aldeia, vamos dizer assim, sempre foi boa, né? Assim, tipo, amizade, interação, né? Interação. Lembro que na nossa Tecoá, né? Na Tecoá Altu, que é a aldeia mais antiga que tem ali, passa o rio, né? Que é o Ribeirão das Lavras, né? Sim. E essa Ribeirão das Lavras era um rio limpo, né? Então a gente que morava na Tecoá nadava nesse rio. E tinha as pessoas das vilas, das quebradas, que também nadavam com a gente. Sim. Né? Tudo da mesma idade. Então a gente tinha uma interação boa. Só começou a mudar mais para frente depois de eu acho que aumento da população, começou a ter o conflito assim não conflito assim de briga, de preconceito. Mas o preconceito mais alto, né? Os pessoal soltar mais cachorro lá, as ruas que tem perto começar a jogar mais lixo, tudo. Então essas coisas chatas, né? Que, né? Mas antes não tinha isso, não era muito assim. Sim. E, Jurandir, aqui nos bastidores, né? A gente tava comentando, né? Pô, como que eu vou te apresentar, tal? Aí o Caê sugeriu uma liderança indígena, tal, e você falou, pô, liderança eu não me sinto muito à vontade. E eu gostaria que você explicasse o porquê, assim, porque isso é muito cultural, né? Sim. E eu acho muito bonito, inclusive, esse respeito que vocês têm pelos mais velhos, pelos ancestrais, tal. Gostaria que você explicasse, assim, o porquê que você não se sentiu tão confortável para que a gente te apresentasse como uma liderança. É porque a liderança, né, é aquela pessoa que ela tem, além de muita responsabilidade, ela também tem muita sabedoria, né? A sabedoria dessas pessoas que eu falo que são liderança, elas são muito além do que a gente consegue ser, né? Por exemplo, eu consigo colaborar com as lideranças. Se tiver que ir para a reunião, por exemplo, eu estou aqui no podcast fazendo essa participação com vocês, representando a Tecoá, mas não sou liderança, não tem essa sabedoria que eles têm, né? Sim. Mas eu sou um colaborador, então eu colaboro com eles, então eu faço com que coisas que seja talvez difícil de passar para as pessoas, eu consigo passar da minha forma, né? Mas sempre com o aval deles, né? Então por isso que as lideranças que a gente tem, que eu considero, mas que são as pessoas certas, ela carrega algo a mais do que, né, simples, né? Eu represento? Não, eu colaboro, né? Eu posso representar, ok, mas liderança já tem mais uma coisa mais, vamos dizer, mais sagrada, né? Entendi. Sim. Eu gosto muito dessas conversas com as pessoas que têm que culturalmente, embora próximos da gente, culturalmente tem hábitos diferentes, que a gente que se permite refletir sobre as coisas, a gente, tipo, se pega nos erros às vezes, né? Tipo, isso daí é de uma simplicidade, de uma humildade, de uma sabedoria muito grande.
De tipo, você se colocar como um colaborador e não como uma liderança, sabe? De tipo, entender que a liderança são os mais velhos, porque eles têm mais sabedoria. E a gente assim, eu digo, num contexto geral assim, fora das aldeias, né? Mas não falando por todos, mas às vezes falando por mim, assim, né? Às vezes a gente se pega nesse erro aí, né? A gente se coloca e fala, não, eu represento tal coisa. Vou falar por mim também isso aí também. Tá ligado? E eu gosto muito, assim, eu acho que são muitos aprendizados. E apresentei o Jurandir como um representante da aldeia Iviporã, um professor e um rabequeiro. O que é um rabequeiro, pra quem ficou curioso, assim, quando ouviu falar? É porque tem um instrumento, né, que ele é um instrumento de corda e arco, né, que ela assemelha muito com o violino, né. Então a rabeca, né, isso tem muito no Nordeste, né. Sim. O pessoal do Nordeste, o pessoal os caiçara também, eles têm essa tradição de tocar e confeccionar, né, produzir a rabeca. Sim. E o único povo indígena que tem todos os povos indígenas têm os seus instrumentos, né, que é o maracá, tem os de sopro, que são as flautas, né? Sim. A gente tem a rabeca. Além da rabeca, a gente também tem o mimbu. Mimbu é um tipo de flauta que a gente está perdendo infelizmente está perdendo essa tradição, mas é um tipo de flauta que só as mulheres tocam. Sim. Né? O instrumento do homem guarani é a rabeca. Então Sim. é um instrumento mais como posso dizer, De cordas. masculino, de cordas, Sim. mais masculino, porque tem as moças, as chondaras, né, chondaria que a gente fala, Sim. né, elas tocam mais o mimbu e o taquapu, que é um tipo de um instrumento que tipo uma percussão, faz tuf, tuf, que é uma taquá, um bambu, né, que ela seria um bate, som grave, assim, faz de marcação, tuf, né? tuf. Isso. Legal. Então elas têm esse instrumento, o homem tem a rabeca, o maracá, que também é um instrumento masculino, Sim. e o violão. Né? O Sim, violão sim. que é um violão normal, né? E aí eu toco rabeca e também confecciono a rabeca, eu produzo a rabeca também. Sim. Que é uma tradição também que infelizmente está começando a sumir, né, assim, do nosso cotidiano, né? Sim. E tem aqui em São Paulo, os únicos que produzem, né, a rabeca é eu, o meu irmão e o Márcio, que é o meu cunhado. Né? Caramba, em São Paulo só vocês três? Só nós três. Que fabrica, né, que produz a rabeca. Sim. Né? Que é uma coisa ancestral nossa, né? E que a gente mantém vivo e ainda, né, tenta manter vivo. Posso fazer Sim, é uma legal. Pode fazer, Macó. E como você começou a fabricar esse instrumento? Você começou tocando? Como é que você começou sua história com esse instrumento? A história da rabeca, né, ela é muito antiga, né? Os primeiros tocadores de rabeca eram que eu vi foi acho que nos anos 80. Eu era uma criancinha. Sim. E quando eu vi ouvi, né, tocar alguma coisa, Dá uma... né, tipo. E aí eu até perguntei, né, que som que é esse, né, e Sim. o que significa, né, isso aqui. Aí eu gostei Da do hora, som, cara. né? Nossa, dá até um... Né? Aí eu fiquei olhando, e é sempre assim, o violino, a rabeca,
acompanhado com toque do violão também, e afinação Guarani. Sim. E eu, quando eu vi isso, eu gostei, né? Aí eu perguntei né, pro rapaz que tava tocando, né? Eu falei, isso aqui é Raveí, Rabeca. E esse toque é o canto do sabiá. Sabiá. Aí eu falei, é mesmo. Ele tava reproduzindo o canto do sabiá na rabeca. E aí eu comecei já sempre ia na casa de reza, né? E comecei a mexer na rabeca, né? E começar até que um chamõe, né? Que ele, né, na época ele era o chondaro, ele não era chamõe ainda. Aí ele também tocava, ele me ensinou os primeiros acordes. Sim. Aí eu aprendi a tocar esse. Agora eu sei tocar outras coisas também. Você falou em afinação Guarani, né? É isso? Foi. Afinação Guarani. Porque em outras aldeias, as afinações, no caso da rabeca, são diferentes? No Guarani essa afinação. Isso todo o povo Guarani, todo o povo de todo o território, tanto daqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraguai, onde tiver Guarani e é tocador de rabeca e toca o violão, a afinação é a mesma. Os tons que vai variar, às vezes é um tom grave, às vezes é um tom mais agudo, então isso vai ser a característica de cada tecoá, né, de cada território. Mas os acordes, né, a afinação é sempre a mesma. Então quer dizer que se você ouvir, por exemplo, qualquer afinação, você ouvindo, você sabe de que aldeia, você consegue identificar de que aldeia que é? De que localidade que é? Sim, por exemplo, o pessoal do litoral, que no litoral tem muitas aldeias ali, né? Tem em Bertioga, tem em Itanhaém. Os pessoal lá do litoral, eles têm uma afinação, a mesma afinação, mas o tom mais grave. Tipo o violão mais... Rabeca também. Enquanto os pessoal mais daqui tanto do Paraná e São Paulo, aqui da capital, já tem o mais agudo. A forma de tocar, então, é a mesma. Nessa posição que você estava aí. Sim. Essa é a forma de pegar o violino. A forma de pegar, no caso seria só a afinação, então. Só a afinação. Que é essa afinação aqui, ó. Essa é a afinação. Você tinha dito sobre as cordas também. Tem um significado? Sim. Aqui, essa afinação aqui, ela... Aqui eu não trouxe o violão, né? Porque ele não deu. Mas ela segue o tom de uma corda que vai no meio do violão, porque são 5 cordas do violão. Então tem 4 cordas, mais 4 cordas embaixo e uma no meio. Essa no meio, ela é mais... Ela que vai dar o tom. Então ela dá o tom para esse som aqui. Vai ter o mesmo som desse aqui, ó. Aí depois eu vou afinar. Isso aqui por quê? Porque o violão ele vai tem a batida e eu vou acompanhando dependendo de que cantiga a gente está cantando, né? E o violão, são 5 cordas. Essas 5 cordas, cada corda representa uma divindade dos 4 pontos cardeais. E a corda do meio, essa que tem ela é o céu. Ela representa o céu. O Vaté, que a gente fala. Então, 4 divindades e o céu. Então, isso é por isso que todas as outras C4 também tem essa afinação. Agora, o tom vai variar. E não é todo mundo que pode chegar e tocar o instrumento. A relação da música para vocês não é musical, não é artística, né? Você já disse que tem a ver com as divindades. É sagrado. E aí, quem pode tocar os instrumentos? Você falou que é homem, mas como que então, você tem que passar por algum...
a pessoa que toca, que vai na casa de reza, na casa de reza, opa, todo mundo, por exemplo, esse aqui é um instrumento que foi comprado, então poderia ser doado, normal. Uhum. Então, a partir do momento que ela entra na casa de reza, aí ela já passa a ser sagrada. Entendi. Não importa de que forma você obteve, se você comprou, se você ganhou, se for de algum projeto, né? Você levou dentro da casa de reza, então ele já é sagrado. Tanto esse instrumento quanto o violão. Então, quem toca é o chondaro. O chondaro da casa de reza. Esse chondaro, ele que vai tocar a rabeca, o outro chondaro vai tocar o violão, o outro chondaro vai tocar o maracá, o outro chondaro vai tocar o anguapu, que é um tipo de um tambor. Tu, 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 né? Aí os outros chondaros vão ficar dançando, que é aquela dança do chondaro que é a dança do guerreiro, né? Então são os chondaros que tocam os instrumentos. Legal, muito bom. E o que a rabeca, eu não... Esse é um violino. Esse é um violino adaptado. É um violino adaptado. Qual é a adaptação que foi feita? Só as cordas. Tá. Porque aqui o violino, normalmente ele tem 5 cordas, ó. 1, 2, 3... Aliás, 4 cordas. 1, 2, 3, 4. Certo. Aí a gente tira uma, porque só usa 3. Sim. E coloca essas cordas aqui. Essas. Só isso. Aí você vai fazer a afinação dela. Então, certo. Essa é a diferença. E qual é a diferença desse encordoamento? É assim que fala? Creio que sim. Encordamento? Desse encordamento para o encordamento do violino. Qual a diferença das cordas? O violino, ele tem... Além de ter 4 cordas, ele tem outra afinação. Certo. A afinação ela é diferente. Por exemplo, essa corda aqui, ela tem que me dar a opção de ter esse som. Tá. Se eu colocar uma corda mais grossa, aí ela vai ficar mais ruim para dar esse som. Tá. Então por isso que tem que saber. Essa, por exemplo, não é corda de violino. Essa aqui são cordas de... como é? Aqui é banjo, não é? Cavaquinho? Cavaquinho. Ah, essa era a dúvida que eu tava. Porque a corda do violino, ele é mais fino. Ela não chega nesse timbre. Não chega. Ah. Agora a corda do cavaquinho já dá perfeito. Aí tira as cordas do cavaquinho e coloca. Aí dá o tom. Ah, legal. Porque antigamente não usava isso. Era tipo de cipó. Certo. Cipó é que faziam as amarrações certinhas, né? Tinha cipó e também a fibra da urtiga. Tirava a fibra da urtiga, fazia ela secar, depois enrolava da espessura necessária para poder dar o som e colocava. Sim. Então, isso é coisa dos antigos, né? Aí a rabeca era feita ou de... A gente fala cacheta, né? Que é um tipo de árvore que tem, que é uma árvore bem leve. Sim. Ou se não de casca de tatu tampada com um tipo de casca de árvore mais trabalhada, né? Aí você colava com cera de abelha. Nossa, que agora louco. Muito louco. Caramba. E o arco? O arco é o mesmo? Tem alguma diferença? Sim. Esse arco aqui, por exemplo, ele é um arco que... O arco do violino, ela é mais comprida, né? E tem e mais pesada. Certo. Né? Então, essa madeira, por exemplo, que é uma madeira mais leve, né? E aqui, nessa parte aqui, a gente pode usar tanto... A gente usa de nalha, que é mais fácil de arrumar. Sim. Mas usa a crina de cavalo. Crina de cavalo Só também. não o rabo de cavalo, a crina. Sim. Se tirar o rabo de cavalo, já não dá o som. Aí tem Caramba! Aí tem que E tirar. tem o que é? A espessura do Eu pelo? acho que é a espessura do pelo. Acho Caramba. que o pelo da crina, ela é adequada para fazer, né? Para Sim. dar um som mais... Né? Enquanto o pelo mais grosso já não tem esse... Sim. E há quanto tempo que você produz as rabecas? Eu comecei a fazer a rabeca mais ou menos... acho que não muito tempo, uns 10 anos. Quem me ensinou a fazer a rabeca foi o meu irmão. Seu irmão? E vou falar, olha só como as coisas são. A gente tinha que ter um tema para entrar num projeto da cultura guarani
que estivesse sendo esquecida. Sim. E para isso a gente teria que escrever um projeto para esse edital, né? Sim. E para ganhar, né, uma verba para fazer uma oficina de construção de qualquer coisa. Sim. Aí a gente pensou, meu irmão, né, pensou, falou, vamos fazer de rabeca. Mas como a gente vai fazer de rabeca? A gente vai fazer de um jeito do que eu fui ensinado, meu irmão falou. Porque ensinaram ele a fazer. Sim. Que não era indígena. Que foi uma pessoa não indígena que era... que tem apoiadores, uns coletivos, Sim. que fabricava rabeca de cabaça. Sim. Então ele cortava a cabaça e fazia o som, onde sai o som, né, de cabaça. E aí ele ensinou meu irmão, o meu irmão aprendeu, escrevemos um projeto e ganhamos uma verba para fazer essa oficina. Sim. Aí eu aprendi, aí depois o meu cunhado aprendeu. Então foi através de projeto. Caramba, cara, e você comentou que só vocês 3 em São Paulo fazem, né? Uhum. Meu, é algo que precisa Passar pra frente, você precisa passar pra frente. Quanto tempo demora para se fabricar, Roberto? Aqui, a única coisa que demora aqui é que a gente tem que aguardar a colagem, né? Porque são madeiras... se você faz essa parte, né? Você tem vários jeitos de fazer, tanto de fazer de cabaça, que você pode, também vai vir a tampa, vai ter que colar, ou de você fazendo talhar a madeira. Você vai tirando, que eu fiz uma rabeca de tronco de jaqueira, aí então eu talhei, depois vim cortei uma outra parte, lixei e coloquei. Aí colei. E a cola demora pelo menos uns 3, 4 dias. E existe assim uma madeira melhor, outra pior, ou qualquer, no caso, qualquer árvore você consegue talhar uma rabeca? Não, tem as madeiras certas. A correta é a cacheta. Cacheta. É a cacheta, que é uma madeira leve, né? E quando você faz talha essa madeira, ela não é dura e não quebra fácil. Por exemplo, a de jaqueira, ela já é mais dura e eu tive mais trabalho. E no caso essa cacheta, ela é fácil de se encontrar aqui na região de São Paulo, Ela tem muito na Mata Atlântica. na Mata né? Atlântica. O bom que a cacheta, ela é um tipo de árvore que ela é igual bananeira. Você corta a bananeira, aí nasce outra. Sim, certo. E a cacheta, quando você corta a cacheta, então tem outros brotos. Certo. Porque essas árvores com essas características são árvores que na Mata Atlântica ela serve de composto, né? Dá compostagem de matéria orgânica para o solo, para as outras árvores nobres, né? Que essas árvores que vivem 200, 300, 400, 500 anos, já crescer. Então por isso elas crescem muito rápida e morrem. Então essa é a característica da cacheta. Então por isso que a gente quer uma madeira leve e fácil de trabalhar. Então não é uma madeira assim que tem um problema das madeiras nobres. Por exemplo, a madeira nobre vai cortar um pé de cedro, um jatobá, você mata ela, nunca mais vai nascer. Caiu, já era. Entendi. Você vai cortar, por exemplo, o palmito jussara. Cortou o palmito jussara, 20 anos para crescer, aí corta ela também não brota mais, já era. E no caso de sonoridade, tem alguma diferença do caso da cacheta para jaqueira, ou as duas são semelhantes, não tem diferença? Ela influencia um pouquinho, influencia um pouco, mas o que dá mais assim que é necessário para ter um som bom, que a gente fala é de alma. É uma madeirinha que a gente coloca aqui dentro do instrumento, né? Além de segurar, porque aqui faz uma pressão, né? Faz a pressão, né? Então além dela segurar essa pressão,
ela também vai fazer com que o som, né, ela dê mais... Propague melhor. É isso. Entendi. Então, por isso que a gente fala alma. É uma madeirinha que a gente coloca lá dentro, aí cola ela, fixa ela ali, né, ela vai dar essa sonoridade. Porque não adianta, por exemplo, eu fazer ela desse tamanho achando que eu vou fazer, vou dar um som muito grande. Quando você não tem alma, o som da corda, quando ela vibra, ela entra dentro da caixa aqui, entendi. né? E ela vai se Vai expandir, se perder. então ela não... Agora a alma ela vai fazer com que ela suba de novo, né? E vai ressoar melhor. Legal. Legal. E Jurandir, essas rabecas que você produz, né, que você fabrica, você produz elas para uso exclusivo na aldeia ou você comercializa também? Eu no meu caso eu faço mais assim para mim, né? Sim. Agora o meu irmão ele já faz para comercializar, Sim. ele comercializa, né? Então ele vende essas rabecas. Sim. Eu já vendi acho que umas 10 rabecas que eu fiz, mas eu vendi tanto para pessoa não indígena quanto mais para pessoas de outra Sim. terroir, né? Que gostou da rabeca, tudo e comprou a que eu confeccionei, né? Que eu fiz. Sim. Mas assim, eu mesmo faço para mim, mas porque não tem um tempo assim de às vezes não tem. Certo. Né? E qual é em média o valor de uma rabeca, o preço? Ela vai variar do quanto que você trabalha nela, né? Por exemplo, a rabeca que a gente faz a pintura tradicional indígena e essa parte aqui a gente faz uma cabeça de um bicho, por exemplo, de uma onça, tatu, Sim. beija-flor, e é mais trabalhoso para fazer, né? Aí no caso talhado na madeira. Talhado na madeira. Ah, tá. Aí, por exemplo, essas daí vai de R$1.000 a R$1.500, enquanto as outras que, por exemplo, é só sem pintura, é só feita, né, sem ter desenho indígena, sem nada, só montada, né? Uhum. R$600, 500 a R$600. Sim. Vai Nossa, depender deve ser um instrumento muito bonito, né? Sim. Né, ele pronto, deve ser muito bonito. E nesse potinho aí, você tava falando pra gente, o que é esse... O que é isso que tem aí dentro? Esse aqui é um breu. Breu? Esse breu aqui. Porque, por exemplo, se ela tiver úmida, né, o tempo úmido, ou se não muito quente, fica influenciando na corda e no arco. Muda o timbre. Aí não sai som. Ah, É como se eu tivesse sem... Quer dizer, não sai som nenhum. sim. Então, isso aqui, o que ele faz? Esse breu. Ele vai dar liga. Ele vai dar liga no arco, né? E aí eu vou conseguir fazer com que ela vibre a corda. Ó. Como se fosse um imã. Né? Sim. Que ela vai dar... Né? Então ela já dá o som melhor. Sim. Agora, por exemplo, se não tiver isso, aí eu posso tocar aqui, fregar Não sai aqui, som. não vai sair som nenhum. E esse breu é feito do quê? Esse breu aqui, ele é resina. É tipo de uma resina, né, de madeira. Né? Porque as madeiras soltam resina. Sim. Né? Que nem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aí tem essas resininhas aqui, ó. Essas de madeira. Esse aqui ele é um cachimbo feito, né? Chama petenguá, ele é feito de nó de pinho. Então o nó de pinho ele solta muita resina. Sim. Os pinheiros, né? As aves da família do pinheiro soltam muita resina. Então quando você colhe, e esse é um produto industrializado, então tem o processo deles. Nós, no caso, só juntaria e faz um bolo e deixa lá. Aí depois você vai usando. Esse aqui é fabricado, mas ele é uma resina de madeira. Ah, legal. Eu acho tudo muito curioso, né? Pra mim é diferente. E o petinguá? Sim, petinguá.
Petanguá. Petanguá. Isso. É o Petanguá. Y, né? O Y é Petanguá. uma pronúncia. É muito. Ontem Petanguá. o Tchondaro tava tentando me ensinar também, mas eu difícil. é difícil, né? O Petan. Petanguá. É. Petanguá, ele eu já vi no dia que eu fui lá no evento, né? O nosso parceiro Dinas fez um evento em 2017, 18, não lembro. Na aldeia a gente foi lá fazer a parte do som, tal, eu e uma cola, e a gente viu que muitos indígenas fumam no Petanguá. Petanguá. Qual é a relação do Petanguá com a cultura indígena? O que ele simboliza? Ou, na verdade, ele simboliza algo, né? Olha, eu já sugerindo coisas. Sim. O Petanguá, para nós, ele é um instrumento sagrado. Sim. Porque para nós, a fumaça que sai do cachimbo, aonde vai levar o seu pensamento para Nhanderu. É Tá. como se fosse um sinal de rádio, uma onda de rádio. Sim. Né? Mas é simbolismo, isso simboliza. Sim. Porque para nós, por exemplo, se a gente for com fé em qualquer lugar, não tem a necessidade de fumar um petanguá para pedir perdão para Nhanderu, se você fez Sim. alguma coisa, pedir uma ajuda ou agradecer, né? Mas o importante para nós é o ritual, Sim. né? Para você poder ter essa essência guarani. Então o ritual de fumar o petanguá na casa de reza, no Opã, Sim. ela é muito importante para o nosso povo. Então por isso que o petanguá é sagrado. Sim. É porque assim, é difícil de explicar algo que a gente vive, porque são coisas totalmente diferentes assim E eu acho que é muito mais aprofundado em tantas outras coisas que a gente nem se esforça pra entender, né? Tipo, não nós dois e uma cola aqui, quem tá assistindo, mas nós, que eu digo, num contexto geral, assim. Tipo, porque se você ver, até a necessidade de agradecer a Deus sim, com petanguá para fazer fumaça, para a fumaça levar sim, a sabedoria, o seu pensamento. Não tem. Mas para nós é importante o ritual, sim, a prática. E isso é mais importante culturalmente para nós do que necessariamente de fé. A gente tem fé em Nhanderu, a gente tem fé sim. em Deus. Mas para nós é importante também mostrar essa fé através dos nossos rituais, que é Sim. importante. Enriquece um povo, fortalece. São as Isso é tradições, né? existência. De manter viva as tradições, né? Sim. Você vai passando. Isso é importante. Então, para isso que serve o petanguá, né? Tá. Que ela vai levar para Nhanderu o seu pensamento, a sua angústia, né? Então, enfim, mas Vai com a fumaça. só um Sim. simbolismo, ritualismo, é isso. E o ato de utilizar o petanguá. 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 Vocês falam o quê? Que é fumar, é utilizar? Como que vocês classificam esse gesto? Ou pitar. 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 Isso é importante. Sim, sim. Que a gente cai nessa cilada, né? Meu pai usava esse termo. Pitar. É assim, mas eu Pitar. Vem do Guarani. Interessante, você falou uma coisa importante. Muitas das pessoas falam muitas palavras de elemento Guarani e não acham. Por exemplo, se você pega uma agulha, eu faço aqui em você, eu estou fazendo o que em você? Eu tô fazendo o quê? Espetar? Cutucar. Cutucar? Cutucar. Ecutu é espetar. Sim. Espetar é português. Ah, sim. Né? Você está me espetando. Português. Cutucar é Guarani. Ah. Caramba. Então, ecutu é espetar. Sim. Você está espetando alguma coisa. Aí o brasileiro fala cutucar, mas Sem nem saber. sem nem saber que é Nem espetar. imaginar, Né? Muita coisa. Cara, né? agora você falou algo que me despertou uma curiosidade, assim. O Gordo Ferreira, meu parceiro do Samba do Congo, meu compadre, meu irmãozão de vida, ele, durante um tempo, ele ficou martelando a ideia que a gente tinha que fazer um samba e um rap
com o nome de avenidas e ruas da quebrada e locais da quebrada que tem... que são indígenas, tipo Itaberaba, né? Pra baixo da sua casa ali, Iracema... Deixa eu pegar um gancho, então. Parapuã. Eu moro numa localidade, que no caso ele falou que alguns chamam de Iracema. A minha família mora no mesmo local há mais ou menos 67 anos, no mesmo local. E lá sempre foi conhecido como Guaimim. Guaimim. E eu particularmente não sei o significado, não sei se é Guarani esse nome. Pior que é. Guaimim. Guaimim é como se fosse uma pessoa mais velha. Sim. Guaimim. Né? Uma mulher mais velha. Sim. Guaimim. Essa é... Pra homem a gente usa mais Tujaí ou Tujá. Tudja. Mas isso depende, porque uma coisa importante, assim, que as pessoas quando... quando não tem o conhecimento, ela generaliza tudo, né? Tipo, um povo vive desse jeito, um povo indígena, né? No caso, então outro povo indígena também é igual, é parecido. Não, às vezes é muito diferente. Então, no Guarani, por exemplo, se eu falar assim, Tchemembu, né? Tchemembu seria o meu filho. Eu não posso falar Tchemembu. Eu tenho que falar Tiraú, né? Porque eu sou homem. Eu tenho que falar uma palavra que, né? Então, quem fala Tchemembu é mulher. Só que tem outro povo Guarani que é comum falar Tchemembu para meninos. Seria masculino ou feminino? Isso. Só que não diferencia. Que nem Guaimim. Guaimim, para nós, Guarani, Bugá, é a velhinha. Uma pessoa mais velha do sexo feminino. Mas, para outro indígena, e também com o tempo, pode ser para ambos. Né? E isso acontece tanto no Guarani Bugá, quanto no Guarani Nhandewa, quanto para Guarani Kaiowá. Então, vai depender muito da região de que onde o povo está. Então, isso que significa pessoa mais velha. Sim. Guaimim. Legal. E aí, né, tipo, eu até comentei com ele, eu falei, não, beleza, Gordo, a gente pode fazer, mas como a gente vai costurar essa ideia sem saber o significado dos nomes, né? E aí, tipo, sei lá, Parapuã é indígena. É assim, o Pará para nós é o mar. Certo. Né? O Puã, Epuã, tipo levantar, talvez. Epuã, tipo levanta-se. Sim. Talvez o levante do mar, o mar levantando, a onda do mar. Então vai depender do que Alaga lá no Parapuã? Não, só que a Parapuã, ela tá no alta, alto. né? Ela no tá, alto, verdade. Pode ser que... Que nem Pará. Pará, não tem a Pará lá o estado do Pará? Sim. Pará é o mar. Essa é a palavra. Ah. O significado da Pará é o mar. Uma curiosidade aqui. Essa avenida que ele está falando, a Parapuã, ela é continuação ela é uma travessa da Itaberaba. Tem a Itaberaba e começa a Parapuã. Itaberaba tem alguma coisa a ver? Porque às vezes a gente acha, mas não é. Itá é pedra. Esse Beraba, ela pode ser, porque há quantos anos chama Itaberaba lá, né? Quanto tempo? Né? Faço ideia. Então, a gente não sabe se talvez tenha influenciado com outro povo, Tupinambá, Tupiniquim, né? Porque Itá é pedra. Beraba podia ser ou uma palavra falada de uma forma errônea, ou se não uma palavra Tupiniquim ou Tupinambá, ou uma palavra antiga ou tipo latim, que é totalmente diferente, né? Então, seria pedra reluzente, Itaverá. Itaberaba, Itaverá. Então, né? Pode ser, e aí na tradução ficou... Isso aí, Itaberaba. pra um estudioso e tal, nossa, isso é material de Cara, você imagina o trampo que vocês iam historiador, ter, né? Não, Ou a gente ia fazer algo raso. Ia ser muito louco, mano. Ia ser muito louco, mas eu acho que ia dar um trampo do cara. Com certeza. Por exemplo, Itanhaém.
Itanhaém. Itá é pedra, Nhaém, a gente tentava, pô, pode ser o quê? Nhaém é alma, ou palavra, dependendo do que você tá, qual o contexto da conversa. Aí até que uma pessoa mais velha falou, não, Itanhaém vem de Nhaembé. Nhaembé é prato, Itanhaém. Então, quer dizer prato de pedra. Aí eu não E por que sei. será, né? Que colocaram esse nome lá? Caramba, é muito... Ó, mas um dos meus preferidos é a Anhanguera. Porque tem todo um simbolismo, né? Que se você puder explicar, que fica ao lado da rodovia dos Bandeirantes. Tem a rodovia Anhanguera, onde corta toda essa região do Pico do Jaraguá, onde tem as tecoás, né? Que a Anhanguera significa... A Anhanguera é o grande diabo, né? É grande diabo ou diabo branco? Diabo branco. É. Né? Diabo. Anhã é Anhã. diabo. Anhã, diabo. Anhã, diabo. E Guera? O Guera é... Ou senão... esse cai na mesma coisa que eu falei. Que foi influenciado por um outro povo de origem tupi, a palavra, porque Anhã é diabo. Sim. Então esse Guera pode ser tanto os diabos, que Anhanquera, porque a gente fala, vamos colocar aqui, Juruá é não indígena, né? Sim. Se o Guarani brigava, falar Juruá Queira. Juruá Queira. O Queira é como se fosse o plural, né? É o plural, então, Juruá Queira. Os brancos, os não indígenas. Tá. Se um Guarani Kaiowá ou um Guarani Nhandé for falar a mesma coisa, os brancos, Caraíquera. Nossa, Caraí, totalmente Quera. diferente. É. Então, Caraíquera, os brancos. Eu, Juruaquera. Então, essa vai depender como foi influenciado. Né? Sim. Quem o chamou? Foi o povo Guarani, descendente dos Tupi, Nambá, Tupiniquim, Uhum. ou foi o Guarani que veio de uma outra região? Sim. Então, para mim seria o diabo branco ou os diabos. Os diabos. E, cara, quem será que deu o nome pra rodovia Anhanguera? Porque provavelmente a pessoa que batizou essa rodovia nem sabia, né, o que tava fazendo. Mas acertou, né? Acertou. Acertou. Porque, na verdade, Era um nome que já era chamado, Já era porque chamado, os indígenas, sei lá, né? que nem Anhangabaú, Anhangau, Anhau, o diabo está vindo, ou o diabo veio, né? Então, Anhangabaú, aí sim, baú, né, que influência que tem? Então, Depende aqui a gente tem contexto. muito dessas coisas. Às vezes, tem coisas que você mistura dois idiomas distintos. Sim, Um idioma falado por os antigos Guaitacazes contra com o Guarani. sim, Então tem essas coisas também que dá uma mesclada. Né? sim. E, Jurandir, você domina todos esses idiomas? Você consegue se comunicar nas diferentes tribos e aldeias, tal, mesmo as que não falam Guarani Kaiowá? Não é Guarani. Kaiowá, O idioma Guarani é Guarani Kaiowá? Tá. Mesmo as que não falam Guarani Kaiowá, você consegue ir se comunicar, entender e fluente ali, entende tudo? Entre os Guarani, o povo Guarani, sim. Sim. Dá pra entender. Consegue entender o que o Guarani Kaiowá tá falando. Consegue entender o que o Guarani Nhandéu tá falando. Consegue entender o Guarani, que é o Xiriguano, lá da Bolívia. Sim. Também tem o mesmo que a grande influência, porque assim, hoje tem influência, os Guarani do Brasil tem influência do português, Sim. o Guarani de outras regiões do Paraguai, da Bolívia já tem influência do espanhol. Sim. E ainda por cima com influência dos quechuas. E ainda por cima dos aimarás. Sim. E assim vai. Então, quer dizer, é muito complexo. Você é Guarani e BA. Guarani Bugá. Então, assim, dá para entender. Até o Camaiorá é um falante do tronco tupi. Dá para entender algumas palavras. Agora, tem outros povos de outras etnias que já é totalmente diferente. Aruaque, por exemplo, o Caingangue, que fala o idioma do tronco do G, tronco G, tanto chavante, não dá para entender nada. Caramba. Isso é como se fosse um alemão tentando entender um japonês. Ou nós Sim. mesmo tentando entender um japonês e um alemão. Sim. Na língua portuguesa, não dá para entender. Vendo você falar, eu na minha ignorância,
Eu imagino que seja, por exemplo, o português do Brasil e o português de Cabo Verde. Será que eu tô falando... Será que... Sim, sim. É. Até acho que até o português assim do próprio Brasil, por exemplo, de uma pessoa que mora lá no interior do Rio Grande do Sim, Sul, faz sentido. for conversar com um cara que mora lá no sertão, lá de Sergipe, vai ser meio difícil de entender. Sim, faz sentido. Regionalidade, Faz né, sentido. da língua, É. pode crer. E fala português. Faz Eles vão sentido. falar coisas lá que só fala na região deles, que vai ter que explicar o que é pro outro. Sim. E assim Que nem vai. o português aí daqui do Brasil, e pega o português de Macau, né? Vai ter influência das línguas Sim. próximas, né? É. Faz sentido. E vamos lá, Jurandir. Eu tenho várias dúvidas, cara. E conforme eu vou falando e vou te ouvindo, mais dúvidas vão aparecendo. Mano, eu queria saber, posso... Pode, por favor, por favor. Que eu acompanho, né? Eu tenho acompanhado de um tempo pra cá o trabalho que vocês fazem com as abelhas, cara. E aí você falou, né, da cera das abelhas, você usa também pra colar ou pra alguma coisa. Queria saber a relação de vocês, porque tudo é sagrado, né, na natureza. E esse trabalho que vocês fazem com as abelhas, qual a função delas na diversidade ali, a importância pra vocês? E queria saber um pouco mais disso. Cara, eu vou falar uma coisa. Como que é essa relação com as abelhas? Assim, o povo guarani é um povo que tem na sua essência ser nômade. Tipo, que nem eu falei no começo do programa, que eu falei que eu morei lá, eu moro em território tal. E isso aí sempre é histórico, isso faz parte do povo guarani. Então, só que tem as coisas que a gente utiliza muito da natureza, né? Por exemplo, aqui na cera de abelha, ela é muito importante, porque a gente tem um ritual que a gente chama-se o ritual das águas, que é Ucaraí ou Nhemongaraí, que é você precisa ter a vela. As velas representam a alma das pessoas, da comunidade, né? Então, você tem que ter o quê? Você tem que ter a cera da abelha, né? E essa relação com as abelhas além de ser espiritual, né, nessa questão espiritual, também tem a questão de material, como cola para fazer artesanato, o remédio, por exemplo, você faz esse remédio com cera, você faz remédio com mel, né? Tá mais de respiratório, que é muito bom um remédio na Jataí, por exemplo. E fora isso tem o própolis, então tem todo um mundo de coisas que faz bem para nós humanos, né? Então o meu povo já sabia isso há milhares de anos. E aí o que acontece? Cuidava das abelhas Jataí, né, que é uma abelha menor, que menos agressiva, que se poderia manusear melhor, né? Essa aqui não tem ferrão? Na verdade, as abelhas brasileiras não têm ferrão. Só que elas mordem, né? Por exemplo, uma abelha uruçu, a gente tem criação de uruçu, mandaçaia, mandaguari. Então são abelhas que, por exemplo, se você encontrar um ninho na mata e for mexer, ela vai te morder. Então ela vai morder, vai entrar no seu cabelo, ela vai... Não tem o ferrão, mas ela machuca do mesmo jeito. Vai morder, né? Não vai ter o ferrão igual as apis, né? Que é a europeia, africana, enfim. E aí a gente também através de projeto, né? Porque aí o Thiago, uma pessoa que trouxe essa ideia de a gente criar abelha por essa condição mesmo, dessa relação cultural e que usa os materiais que ela produz, né? E então caía perfeito num projeto. E ele viu esse projeto, aliás, esse projeto, ele viu uma criação de abelha no Espírito Santo, né? E lá criação racional de abelhas nativas. Sim. Então, o que é isso? Quer dizer, você se cria numa caixa e na caixa tem uns compartimentos, né? Tem um ninho, sobreninho, tem a melgueira, que você pode manusear esses ninhos sem prejudicar a colônia. Por exemplo, vai mexer para tirar o mel. Aí você abre a tampa da melgueira, vai nos potes de mel e tira o mel, sem destruir o ninho. Vou precisar de areia. Vai no sobreninho, tira nas laterais a cera que você vai usar, fecha de novo
e pronto. Enquanto na natureza, quando você encontra na natureza, você vai ter que derrubar o ninho, Sim. você vai destruir o ninho todo para pegar o mel, você vai destruir tudo. Sim. Então esse projeto veio a calhar, que é uma forma de você manter sua tradição e sua cultura, mas consciente. Sim. E outra, aqui no Jaraguá é uma região que muitos animais estavam sendo extintos. E estão ainda, né? Sim. E as abelhas, por exemplo, a uruçu amarela já não tinha na nossa região. Tinha na Mata Atlântica, tudo, mas na nossa região não. No Jaraguá não tinha mais, no Pico do Jaraguá. Por causa de vários fatores, né? Uhum. E aí veio a calhar, falou, a gente não tem abelhas uruçu amarela. E é uma abelha sagrada. Então vamos encaixar no objetivo, né? Sim. E vamos fazer um projeto e vamos trazer essas abelhas de novo. E foi o que nós fizemos, mais ou menos 6, 7 anos atrás. Aí as abelhas vieram e já está começando a se expandir. Isso é muito importante porque a relação da natureza com as abelhas ela é muito íntima. Porque quem faz a reprodução das abelhas, das plantas, das árvores, é a abelha. Porque ela faz a polinização quando ela vai tirar o néctar. Sem elas, não vai ter a flor, para depois a flor virar um fruto, e depois o fruto virar uma semente. Que aí os pássaros vão dispersar, os animais. Sim. Porque os outros animais, o beija-flor, eles também polinizam, eles né? polinizam, mas eles não têm uma regra. Porque, por exemplo, um beija-flor ela vai se alimentar do néctar de uma flor de laranjeira, aí depois ela vai numa flor de mangueira, que apesar que não é nativa, mas tá lá. Sim. Ela vai se alimentar, então ela não fez a troca necessária, a troca genética necessária para a planta se reproduzir. Sim. As abelhas já não. Porque quando ela vai numa florada de um tipo de planta, de uma florada dessa laranjeira, porque eu citei, ela identificou que tem o néctar ali, ela vai voltar pro ninho. E quando ela volta pro ninho, ela faz sua dancinha, que ela se comunica corporalmente e vai soltando feromônios e aí indicando que ela encontrou esse néctar para produzir o mel. Aí ela vai voltar para a laranjeira. Aí as outras vai através do feromônio toda lá. Se tiver uma florada de outra espécie de planta, elas não vão, porque ela identificou primeiro aquela da laranjeira. Ela então precisa estar lá. Então a outra laranjeira está florada, então ela vai na outra laranjeira. Então ela vai fazer só nas laranjeiras. Se ela for no outro tipo de planta, só vai se ela foi primeiro. Identificou, ela deu o sinal químico, né, necessário e corporal, então ela vai fazer só a polinização de uma espécie de planta. E aí vai então o isso todo, vai só numa. Então isso é garantido para a planta se reproduzir. Enquanto com os outros insetos polinizadores, seria como se fosse uma loteria. Uhum. A de laranjeira que tinha aqui, ela conseguiu na outra laranjeira, fez a troca da genética e aí deu certo, mas foi por acaso. Foi por acaso. Enquanto das abelhas não, ele é programado. Isso é coisa de Nhanderu mesmo. Nhanderu fez a forma e as coisas evoluiu. É isso que a gente pensa, né? Com certeza, a natureza é perfeita, né? Sim. A natureza é perfeita. Se tirar o homem, a natureza toma conta. Caramba, cara. O homem e o Juruá, né? Porque o indígena sempre conviveu Quando em eu falo- harmonia com a natureza. Quando eu né? falo homem, eu tô falando nós. de nós, que destrói as coisas. Claro, né, mano? Cara, Jurandir, uma outra dúvida que me surgiu aqui. Quando são etnias diferentes, a gente chama de tribos, de etnias, como que é? Bom, as pessoas chamam muito de tribo, mas tribo ela não é o adequado. Sim. Porque tribo, ela fala de um coletivo. Por Tá. exemplo, a tribo de punks, tribo de rap, né? Sim. São tribos. Sim, sim. Porque é um coletivo, né? Que a galera se juntou lá, é tribo. E para povo já fica meio que reduzido a isso, né? Sim. Pejorativo chega a ser, não. Pejorativo não, mas errôneo. Errado mesmo. Pejorativo é índio. Índio. Sim. Índio seria pejorativo. Entendi. A tribo é errôneo.
modo que, por exemplo, um povo indígena, uma comunidade indígena, né, comunidade, já está falando um comum, né, das pessoas, ela é correta do que tribo, porque tribo ela é mais... Tá. Eu pergunto porque nunca a minha intenção é ser ofensivo, então eu tô perguntando porque eu tô aprendendo, mas as diferentes comunidades indígenas, elas têm características particulares, né? Eu lembro que quando teve o evento, né? Eu vou falar muito do evento porque foi a vivência que eu tive mais próxima, assim. Quando teve esse evento na Itacupê, tinha... Você até comentou sobre a comunidade indígena Chavante, que eles são característicos por ser um povo guerreiro, muito forte, né? Qual é a principal característica dos Guarani Kaiowá? O Guarani, eu assim, uma coisa muito, que eu acho até triste hoje em dia, mas o povo Guarani em geral, ele é muito... ele dá muita importância, né? Não que os outros povos não façam isso, né? Mas é muita importância de produção de alimento, né? Porque tudo que a gente faz no ritual, ela celebra essa questão do alimento. Sim. O batizado da erva, o batizado das frutas, o batizado do mel, Sim. o batizado do bodiapé, que é um tipo de um pão tradicional, né? Então, a comida é sagrada, né? E para isso, dá muita importância para as alimentações, para os alimentos. Tanto é que o alimento do brasileiro ele é mandioca brasileira, feijão brasileiro, abóbora brasileiro, o amendoim brasileiro, milho, pipoca, trocentos tipos de alimento. Sim. Tudo de origem, não digo origem indígena, né? De origem Guarani, de outros povos também. E o povo Guarani, ele tem essa característica de ser um sabedor de produção dele. Né? Sim. Só que com a perda de território, perda de espaço, perda de você ter um local para você manter isso, tá cada vez mais difícil. E hoje, por exemplo, tem comunidade que não tem nem onde plantar. Nós, por exemplo, nós não plantamos a nossa própria comida. A gente faz um trabalho de reflorestamento. Pô, tá vendo? A gente tem que fazer um trabalho de reflorestamento. Há mais ou menos uns 6, 7 anos a gente faz um trabalho de reflorestamento. Porque não tem espaço jamais para plantar. Se você, por exemplo, abrir uma clareira para fazer uma plantação, uma roça de milho, aqui a gente fala que é o avati, ou enfim, de outro tipo de alimento, já diminuiu a mata. Então, a gente tem essa preocupação também. Caramba, é difícil encontrar o equilíbrio disso, né? Poxa, e é tão triste, né? A gente ouvir isso. Sim, Muito triste. Cara, eu tenho uma dúvida, que é a relação indígena dessas aldeias específicas da Uiporã com a gente, com o Juruá. A gente chega lá, é muito bem recebido, eu tive a oportunidade até de ir em algumas cerimônias, e a gente tem as vivências que vocês fazem. Essas coisas agora é pensado assim, vamos educar esses brancos, vamos ensinar, porque a gente chega lá, é muito bem recebido, sabe? A gente aprende, e vocês, né, chegam a batizar, né, alguns juruás que já fazem parte ali, que ajudam. Como que vocês... Foi pensado? Foi de pouco tempo pra cá? Sempre foi assim? Essa relação que eu também sempre quis entender. A relação, assim, o Guarani ele tem uma característica fundamental para sobreviver. Por exemplo, há milhares de anos atrás, o povo andino, né, acho que os maias, os incas, eles tinham seus impérios, né? E ele tinha muito essa coisa de conquistar território. E com o Guarani, com o povo Guarani, com o ancestral Tupi-Guarani, não foi isso que aconteceu. Por quê? Porque teve o diálogo e a troca. Então trocava coisas, trocava tecnologia, né? Porque às vezes as pessoas pensam, mas existia mato, nada, existia milhões de pessoas na Amazônia. Milhões de pessoas na Amazônia, né? Que é civilizações
de indígenas Tupi, Guarani. Né? Então que as pessoas, né, nem conseguem imaginar um negócio desse. Então, por exemplo... Então sempre foi assim. Então, o Guarani tem essa característica de troca. Essa característica de troca, de conversa, né? É lógico que tinha muitas coisas que que a gente mantinha preservado, né? Tipo, era mais coisa do Guarani, por exemplo, tá aí na casa de reza, o Diruá não entrava na casa de reza. Então na aldeia, tudo, conversar com o Tchamõe, que é o pajé, vamos conversar, quer saber música? Ah, mas então eu quero ouvir uma música sagrada de você na casa. Não pode. Isso aí é nosso. Hoje em dia já não. Já tem mais uma abertura. Por quê? Porque as pessoas que vão, às vezes são pessoas que elas também precisam de uma ajuda espiritual, uma ajuda, né? E a gente percebe isso. Então, a gente pode vir, quer fumar um petinguá, né? Fuma ali em volta daquela estrutura que é o ambá, que você tem na sua camisa. Isso é um ambá, que fica no meio né? Sim. Isso aí é o ambá, é sagrado. Então, fumaceia, né? Porque fumaçar representa, faz parte do ritual, né? Hoje em dia a gente, os chamões, né? Os pajés, permite isso, né? Não é em todos os lugares, né? Não vou falar que toda Tecoá, todas as aldeias Guarani assim, não. Tem aldeia Guarani ainda que mantém. Tem aldeia, por exemplo, que tem um alpã, uma casa de reza, que lá pode entrar de luar, tudo, mas deles que eles frequentam, já isso aqui. Não, mas isso aí vai depender do lugar. Entendi. Legal. Jurandir, a gente já está chegando nos finalmente. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre as atividades que acontecem lá na Iviporã. A pronúncia é essa? Sim, a pronúncia é Uiporã. Calma aí, vamos lá. Uiporã? Isso. Uiporã. 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 Não, Uiporã. É difícil, é Uiporã. Uiporã. Mais uma que eu tô aprendendo aí, ó. Ótimo, ensinamentos. Gostaria que você falasse das atividades que acontecem na Uiporã, tanto... não, acho que é mais... Eu acho que o que é de vocês é um pouco mais reservado, assim, também não sei se é invasivo eu ficar perguntando. Mas essas atividades abertas ao público e projetos futuros. A gente tá... a gente tem uma criação de abelha, né? Como o Caê mencionou, ele sabe, a gente tem 7 espécies de abelhas, né? Só que assim, a mata ela não é o suficiente para poder fornecer o alimento para a abelha, né? Que ela se alimenta de mel. A gente vê que a mata é deslumbrante e tudo, né? Não, mas não é. Porque ali tem muitas espécies invasoras. Muito pé de café. Então, a diversidade de plantas é pequena no Pico do Jaraguá. Porque foi uma área que na época do Afonso Sardinha ela foi desmatada, foi transformada em lugar de exploração de ouro. Toda aquela região. Então, depois, mais tarde, toda aquela região virou uma fazenda de café enorme. E depois foram vendidos vários lotes e foi transformado em partes de produção de eucalipto. Em alguns anos atrás. Então, perdeu toda essa diversidade. Antes de 85, 70 e algumas... nos anos 70 para frente, começou a deixar algumas árvores crescer, né? E começou também a plantar algumas coisas, né? As pessoas, né? Em 85 foi transformado em parque do estado. E aí a preservação foi um pouquinho melhor, né? Não se dizer assim. Só que só preservou, mas não teve não reconstruiu, né? Não teve uma reconstrução. E a gente começou a ter essa necessidade, mas não foi agora, né? Antes de criar próprias abelhas, a gente ter essa necessidade de dar uma diversidade maior para a floresta. Tanto é porque a gente usa muitas coisas. Por exemplo, para remédio, a gente usa muitas plantas que não tem aqui. Aí muitas que já a gente conseguiu trazer. Araçá a gente conseguiu trazer.
guavirá, que é um tipo de planta, né, que eu não sei em português como fala, que não tem, era para ter, mas vai começar a trazer, né? E outras plantas que não faz parte da nossa mata, mas é importante, que nem o cacau. Sim. O cacau ela é importante, ela não é uma planta invasiva, ela não vai fazer impacto, né? Apesar de ser de outra parte da Mata Atlântica, a Mata Atlântica também tem a sua variedade. Sim. Por exemplo, tem a Restinga, tem a Mata Atlântica do Nordeste, que é diferente da Mata Atlântica do Sul, que é Mata Atlântica diferente lá do Rio Grande do Sul. E tem essa variedade, então, mas mesmo assim a gente, para dar né, uma riqueza maior para, né? Então a gente tem esse projeto de plantio, né, de reflorestamento, da criação de abelha, e nas outras áreas onde dá para plantar, que nem o Itacupé, esqueci o nome da outra, mas uma retomada nova, né, que tem Pindomirim. A Pindomirim, essa Pindomirim, por exemplo, está plantando vários tipos de alimentos, como o milho pintadinho, né, que é a vatipará que fala, o andaí, que é a abóbora. Então a produção de alimentos nesse lugar, Itacupé, Pindomirim e Itaindã, tá sendo uma referência de recuperação alimentar. Aquilo que eu falei, que o povo em Guarani é um povo que é o do alimento, que perdeu muita coisa em relação ao território, porque não tem onde plantar. Nessas áreas já está começando a dar essa possibilidade de plantar. Sim. Então, nessas áreas tem os plantios de alimento, e a gente no plantio de árvores nativas e frutíferas da Mata Atlântica. Legal, cara. Então essas atividades são abertas ao público, quem quiser ir lá contribuir, aprender, como que faz para entrar em contato com vocês, para ficar sabendo dessas atividades? A gente tem o festival, né? O Festival Uruporã, que vai ser agora... Abril. Vai ser em abril. Não sabe quando que vai o programa ao ar, mas acho que vai ser em abril. Porque é difícil, assim, organizar algo que é grande, né? Porque você tem que ter a gente não tem muita estrutura, né? Falta estrutura, então precisa de parceiro. Sim. Né? Para ter um banheiro químico, para trazer banheiro químico, para poder, né, ser um lugar que dê um pouco mínimo de estrutura para receber as pessoas. Sim. Né? Mas através do festival, né, que dá para fazer essa conversa, que vai depender do que a gente tem para apresentar. O coral vai apresentar, então vai conhecer o coral. Sim. Tem a trilha, essa trilha que é uma parte, que é uma trilha, né, que eu acho mais ou menos uns 500 metros, uma trilha pequena, mas é uma trilha pedagógica. Sim. Que tem uma parte onde tem as abelhas, tem 7 espécies de abelhas que a gente vai falar. A gente fala, né, para as pessoas sobre a relação das abelhas com o ser humano, com a natureza, enfim. Sim. E a comunidade indígena, com o povo indígena, a história. Enquanto uma parte que tem sobre as armadilhas tradicionais. Então, muito legal. Porque, por exemplo, ali, por exemplo, nessa lugar de armadilha tradicionais, eu já conversei com o pessoal do Ibama. Eles veem a armadilha depois, depois da atividade, da conversa, da palestra, eles saíram com um outro pensamento. Sim. Fala, né, é diferente, né, porque as pessoas falam, vamos caçar. Não, tem um momento certo de caçar. Sim. Qualquer animal, não é qualquer animal. Existe um respeito, né? Até essa própria questão de caçar também, as pessoas entendem de um jeito e é totalmente diferente, porque além de ter a regra necessária para poder preservar também tem a regra espiritual. Sim. Então são coisas que só nós conseguimos explicar ali na hora. Sim. Aí, então tem essa dinâmica, né, da trilha, da dança do Chondaro. Vai na casa de reza, onde o nosso Tchamãe fala sobre as básico, né? Não tudo, sim. Né? Mas o básico da nossa relação espiritual com o Nhanderu, na natureza, enfim. E é isso que a gente mostra lá. Para falar com as pessoas, a gente indica sempre o Tiago ou o Márcio, né? Sim. Que são as lideranças
lá do território. Tem o cacique O Instagram da Euporã também é um canal. É o Márcio que é o Márcio que né, cuida ali. Infelizmente ele não pôde vir hoje por causa que a filha dele nasceu. Infelizmente. Infelizmente. Yanderu abençoe. E aí ele já poderia passar o certinho, né, de como fazer para as galera aí. Mas tem o Instagram, da aldeia, da Tecoá, e tem o Instagram do festival também de Araguari-Guarani. Legal. Pô, Macola, considerações? Jurandir, obrigado, cara, por você ter aceito o nosso convite. Obrigado por essa aula de conscientização que você acabou de passar aqui para nós e para todos aí que estão assistindo, certo? Só agradecimento, cara. Só agradecimento. Você não sabe quanto é importante trazê-los aqui, né? Nós tivemos aí a presença do Os Guarani também, né? Tivemos a oportunidade de trazê-lo aqui também, né? E já foi muito importante para nós. E você, assim, praticamente complementou muita coisa que a gente não pergunta para ele, né, Bruno? Sim. Sabe, assim, de conhecimento. Você não sabe o quanto é importante, cara, esse trabalho que vocês fazem lá, mesmo assim, muitas vezes discriminados por falta de conhecimento do povo que circula ali ao redor de vocês. Sabe? Você não sabe o quanto é importante e você não sabe o quanto nós estamos felizes em ter recebido você aqui hoje. Tá? Muito obrigado mesmo, cara. Obrigado mesmo por você ter dedicado esse tempo, certo? Da sua vida, dos seus afazeres, para estar aqui com a gente, dando essa aula de conscientização aqui para nós. Obrigado, gratidão. Maravilha, Caê. Considerações finais? Agradecer muito pela amizade que eu sempre alugo o celular. Fico, Tcheirum, o que é isso aqui? Eu sempre tô tentando convencer ele a fazer um som aí ainda com nós. Opa! Vamos lá, ainda vai rolar. E é isso, cara. Hoje acho que é a causa mais importante acho que do mundo, então também me colocar à disposição. Eu também como linguista, estudante de letras, onde eu conseguir puder ajudar nessa área. Eu fico feliz de ter conseguido conhecer vocês através de barulho, né? Vamos lá, meter um som, meter um festival lá dentro da aldeia, que foi incrível. Mas é isso, a gente tamo junto, cara. E obrigado mesmo. É isso. Jandir, pô, agradecer, né, cara? Acho que a gente só pode agradecer por todo aprendizado, que é uma aula, né? Mais do que um bate-papo, a gente aprende muito isso. Acho que a gente pode refletir perante aos nossos próprios erros, que, né, às vezes a gente até sabe que faz, mas é bom conversar com alguém que tem uma visão diferente, né? O Tchondaro comentou muito sobre vocês indígenas serem os guardiões da mata. E vocês são, cara. Eu acho que muito da conversa que a gente teve com ele, essa conversa que a gente teve com você, dá pra ter um pouquinho de noção do trabalho gigantesco que vocês fazem, né? Que é lutando contra a construtora, contra a especulação imobiliária, né? Que é preservando, mantendo as raízes, mantendo as origens, é confeccionando, pô, você e mais 2 em São Paulo, mantendo a tradição de confeccionar um instrumento. O tamanho de São Paulo, né? Cara, isso é muita coisa. Isso é muita coisa, Jurandir. É muito importante esse trabalho que vocês fazem, cara. E agradeço, de verdade. Agradeço de coração. Quero ir lá visitar mais, né? Infelizmente a gente acaba sendo tomado pela loucura, pela correria, né? Conversar com você e com o Tchondaro me fez refletir muito sobre essas correrias que eu tenho tido, né? Preciso parar um pouco, respirar, me curar espiritualmente, para poder ir lá com as melhores energias e absorver também dessa energia tão gostosa, tão boa e tão pura que são vocês, né? Guardiões da mata, em contato com a natureza, que tem muito para ensinar pra gente. Tá, cara? Muito obrigado de coração. Espero que você tenha gostado. Posso falar pelo Macola, pelo Caê, que porra, você é louco. Pra gente foi sensacional. E lembrando que o podcast Fomentando a Quebrada tem o patrocínio da 6ª edição da Lei de Fomento à Cultura da Periferia da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo. Compondo aqui o nosso cenário, as artes dos nossos parceiros Luiz Guimarães e Dinas Miguel, na captação das imagens lá do Sujo da Frequência, na captação do áudio DJ Clevinho.
Muito obrigado, Jurandir. Representante, professor e rabequeiro da aldeia. Vamos ver se eu acerto a pronúncia. Uruporã. Acertou. Aí, rapaz! Valeu.